Alô. Muito bem, vamos hoje postar este vídeo e falar sobre um assunto bastante polêmico, carregado, também pesado, né? A respeito, então, a trindade satânica, ou seja, a besta, o falso profeta e o anticristo a nível espiritual, né? Praticamente influenciam a, as pessoas a negarem a Jesus, né? Sua divindade, sua existência, seu ser humano e seu ser divino. Então vamos discorrer aí sobre esse assunto. Muito bem, ao longo dos anos nós temos ouvido e visto falar, né, que Jesus não era Deus. Muito bem, nós temos observado que os três evangelhos sinópticos, né, de Marcos, Lucas e Mateus, falam sobre os feitos e muitas vezes as ocorrências de milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E João, especificamente, procura falar mais sobre a divindade e a deidade de Jesus. E ele começa então dizendo já que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Sem ele, nada do que fora feito se fez. Então aí nós temos observado que realmente uma atestação bastante profunda, né? Em dizendo que ele já existia antes da sua materialização. Observamos também que Isaías, chamado profeta messiânico, cansou de profetizar a vinda do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós observamos que em Isaías, 700 anos aproximado antes de Cristo, interessante esses homens quererem brincar com as coisas de Deus a nível mental, com a mente ínfima, uma mente suja, uma mente corrompida, podre, finita, querer discutirem as coisas de Deus. Ao meu ponto de vista, essas pessoas precisavam trocarem as suas fraldas aí, trabalharem as coisas de nível de mulher, de meninice, de infantilidade, porque não podemos explicitar ou explicar um Deus que criou os céus e a terra e o universo, né? Essa sabedoria, praticamente essa inteligência superior que nós vemos aí na ordem, na organização, na perfeição das coisas criadas. Então tem gente que acha que não tem o que inventar, quer ficar na história, quer colocar seu nome em evidência, ficam criando chifres na cabeça de cavalo. Quando acham, então de repente se assustam, né? E eu gostaria que o homem parasse com essas besteiras, porque negar a Deus é negar a própria existência do ser humano, é não ter origem e não ter futuro, não saber de onde veio e nem saber para onde vai. Então eu acho que é uma irracionalidade, uma loucura muito grande eu negar a minha própria existência, dizendo que eu vim do nada e para o nada eu vou, ou termina tudo na sepultura, sendo que por mais que tentem colocar em discussão essas pautas, nós sabemos que existem pensadores que já cogitam a respeito da alma, desde a filosofia clássica, a imortalidade da alma, né? Nós temos os dicotômicos que dizem que o ser humano é corpo e alma, os tricotômicos que já diziam que o homem é corpo, alma e espírito. Então não tem como negar o nível espiritual.
Nós somos seres racionais, diferentes dos animais por causa realmente disso. Talvez nisso nós somos seres pensantes por sermos uma centelha da imagem e semelhança de Deus. Então, Isaías foi um profeta messiânico, pregou incessantemente a vinda de Jesus, profeticamente, inspirado por Deus. Agora, tem uns engraçadinhos aí que não formaram a água, não formaram a terra para cultivo, não formaram o oxigênio, não formaram a perfeição do cosmos, não formaram o universo, não criaram a alma, não criaram o ser humano, não criaram o espírito de vida e ficam com gracinhas aí, acho que sem terem o que fazer, ficam colocando teses, normas, querendo se aparecer para ficar com o nome na história. Eu não tenho outra, eu não vou dissimular, eu não tenho outra explicação para tais. E também a influência, né, do título que nós estamos falando aqui, a possibilidade, né, da influência da trindade satânica na mente dessas pessoas para, né, a besta, o falso profeta e o anticristo acharem terreno fértil nas mentes dessas pessoas e influenciarem para que elas venham negar o Senhor Jesus Cristo, o seu plano de salvação, seu plano salvífico e a sua existência como ser humano e divindade, né? Questão da hipóstase. Muito bem. Então, nós não temos como combater profecias, ainda mais as que se cumprem. Foram ditas milhares e milhares de anos atrás e de repente elas se materializam. E o plano de Deus, né? Já estava no coração de Deus a vinda de Jesus, porque antigamente o homem pecava, 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 matava um cordeiro, sacrificava um pombinho, uma rolinha, levava até o sacrifício para o sacerdote, pagava alguma simonia ali, alguma bagatela em dinheiro e estava tudo certo. Amanhã depois ele voltava a pecar de novo. Então esse pecado de propiciação não era eterno, era um pecado que cada vez que ocorresse teria que se fazer o sacrifício para a propiciação do pecado. Jesus veio como um cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo, como um único sacrifício eterno, né? Ou você passa através dele e realmente permanece nele, ou você se desvia e acaba não permanecendo nele e te restando o fogo do inferno. Jesus é praticamente o muro de barreira. Bate e fica ou bate e volta. Você que sabe. Por isso ele te deu o livre-arbítrio. O diabo não te dá o livre-arbítrio. Ele arrebenta, ele mata, ele rouba, ele destrói. E apesar de Deus nos ter criado, ele nos dá o livre-arbítrio, né? E o diabo não. Não teve participação nenhuma na nossa criação e quer nos destruir, quer nos obrigar. É um despótico, um autoritário, um servil desprezível que não me apetece. Por ser adversário da minha alma e adversário de Deus, não tenho comunhão com esse trem, com esse traste. Só vem criando problemas, enfermidades, guerras, destruição, morte, homicídios, crimes, desgraças, né? Só vem criando problemas no seio da humanidade. Após a sua rebelião e rebeldia contra Deus, ele foi lançado na terra, diz a Bíblia, para atormentar os habitantes da terra. E essa é a sua função, até a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, que o aprisionará por 1000 anos e depois o soltará para a destruição eterna, onde serão lançados a besta, o falso profeta, o anticristo e todos os que o seguirem, no lago de fogo e enxofre, que simboliza a segunda morte, ou seja, a morte eterna, e ali não terá mais volta. Muito bem, então Jesus não era Deus, segundo algumas mentes aí, por falta de entendimento espiritual ou por influência da trindade satânica, da besta, do falso profeta e do anticristo. Nós temos prova suficiente que Jesus, o próprio Jesus, disse: Eu não posso fazer as obras que eu faço se o Pai não estiver em mim.
Certa feita, os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Eis que eu estou convosco há tanto tempo, e vós não me vistes? Eis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E eu não posso fazer as obras que eu faço se o Pai não estivesse em mim. Enfim, um outro assunto é que Jesus não ressuscitou. Então, muitos querem bater na mesma tecla, porque é uma das raras formas de acabar com o cristianismo, porque o cristianismo está baseado justamente na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, como a obra salvífica, e a sua ressurreição no terceiro dia. Então, muitas pessoas querem combater, influenciadas pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo no mundo espiritual, querem combater então a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente acabariam por destruir o cristianismo. E nós sabemos que ele mesmo profetizou várias vezes a sua ressurreição. Ele disse: Eis que eu destruo esse templo e em 3 dias eu o construo. E ele também disse: Eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, e enviarei sobre vós o Espírito Santo. Convém que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado, e ao terceiro dia seja ressuscitado. Quando aconteceu então a crucificação, e aí pediram o corpo de Jesus para colocarem em uma sepultura, e a Bíblia relata que eles pediram para que colocasse uma pedra muito grande na frente do sepulcro e deixassem guardas para que não ocorresse que os discípulos roubassem o seu corpo e dissessem que ele houvera ressuscitado. Até isso, gente, é coisa diabólica, coisa satânica, coisa de quem está influenciado pelo diabo, que não tem o que fazer na vida. Gente mesquinha, gente que destrói a humanidade. É por causa dessas pessoas que nós estamos nesse caos medonho, nessa vida mesquinha, nessa mesquinharia que nós vivemos aí. Por causa de gente estúpida, gente animalesca, gente irracional, gente acho que desprovida de alma, de espírito, acho que possuídos pelo diabo, porque existe a opressão que causa muitos danos ao ser humano, mas não é uma coisa direta. Existe a possessão, quando a pessoa já está possuída, ou você está possuído por Deus ou está possuído pelo diabo. Não existe meio termo, não existe outra saída. E nós sabemos que quando Jesus foi colocado ali, então, com essa artimanha, com esse ardil, chegado então o domingo, Maria Madalena e algumas outras pessoas foram até o sepulcro, levaram algumas mirras, alguns óleos, algumas coisas, e de repente se depararam com a pedra movida do local. E ali um ser angelical, um ser de branco, dizendo: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele já não está aqui. E ficaram surpreendidos e foram pelo caminho, e Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição, dando testemunho da sua vida, mas de um corpo já glorificado. Ninguém podia tocá-lo, ninguém podia praticamente maculá-lo, antes que ele fosse ao Pai. Mas ele já estava em um corpo incorruptível. Então, ele apareceu para os discípulos de Emaús, ele apareceu para os discípulos quando estavam reunidos, ele apareceu para Maria Madalena e para tantos outros, A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, muitos santos ressuscitaram com ele. Então, meu irmão, não tem como negar o inegável. Crie vergonha na sua cara e vai procurar o que fazer, Porque de diabo, de demônio, de satanista e de satânicos nós já estamos cheios. Nós precisamos de gente boas. Nós precisamos de pessoas equilibradas, pessoas do bem, pessoas piedosas, misericordiosas. Ora, se Jesus vem ensinando tudo isso, o amor, a justiça, a misericórdia, o juízo, por que é que vocês estão contra ele? Se ele vem ensinando o bem, a benevolência, a tolerância, o amor, por que toda essa rebeldia contra ele? Se ele veio falando em vida eterna na sua pessoa, por que essa aversão contra ele? Por quê?
Vocês querem o quê? A maldade, a impiedade, a injustiça, a mentira, a falsidade, o engano? O que que vocês querem? Difícil, né? Complicado isso daí. Então, nós observamos que na realidade ele apareceu aos discípulos e praticamente depois disso, entre os discípulos não se encontrava Tomé. Tomé apareceu ali e começou também a murmurar. Ah, eu só creio se eu colocar as minhas mãos nas suas chagas, se eu vê-lo, se aquela coisa toda. Passado uns tempos, os discípulos estavam todos reunidos ali, inclusive Tomé, e aquele dia o Senhor, pela sua onisciência, foi até ali e se mostrou a Tomé. Falou, olha, Tomé, coloque aí seus olhos em mim, se sou eu mesmo ou não, né? E de repente Jesus respondeu a ele: olha, não há virtude em vocês que creram, né? Porque me viram, mas maior virtude haverá naqueles que não me verão e crerão. Então, Jesus sempre fazendo os seus milagres, fazendo as suas maravilhas, né? Porque ele foi chamado em Isaías. Ele foi chamado em Isaías, né? De conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, né? Príncipe da paz. Ele foi chamado tudo isso. Então ele fazia maravilha, ele instituía a paz, né? Enfim. E aí nós observamos então que houve outra suposição de pessoas que não têm o que fazer, cabeça de prego, né? Que quanto mais o martelo bate, mais chato fica, né? E não resolve nada. Dizem que Jesus casou-se com Maria Madalena, ou seja, insinuando que pelo menos teve um caso com ela, né? Nós vimos aí vários livros aí publicados, vários seres endemoniados aí, com o espírito do anticristo, né? Negando a existência e a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se Jesus não fosse santo, não tivesse sido imaculado, Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo, ele não serviria para ser o exemplo de salvação e um exemplo a quem nós seguíssemos. Se ele tivesse pecado praticamente grosseiros, né? Ele jamais serviria para ser o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Então ele teria praticamente sido reprovado por Deus e não serviria como sacrifício vivo de salvação eterna para todo aquele que nele crê. O próprio Deus falou em João, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, né, nós observamos aí, apesar de não ficar só no matrimônio entre Jesus e Maria Madalena, asseveram que Jesus teve filhos com Maria Madalena. E após a sua morte, que praticamente não houve ressurreição, Maria Madalena e seus filhos, os filhos de Jesus, foram viver pelo Egito afora, foram praticamente expatriados, aquela coisa toda. Uma coisa sem pé, sem cabeça, uma história paralela para querer confundir as mentes das pessoas, para tirar as pessoas do reto caminho, levarem para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. A mesma prática que ele fez, né? Tirando um terço dos anjos rebeldes do céu. Influenciou-os para se rebelarem contra Deus, o plano de Deus. Aqui acontece a mesma coisa. O homem é um invólucro, possuidor de corpo, alma e espírito. Se ele não estiver cheio de Deus, ele está cheio do que não é de Deus. Se ele não estiver cheio do positivo, ele está cheio do negativo. Se ele não estiver cheio de Deus, ele obviamente estará cheio do diabo, cheio de Satanás, cheio de todas as hostes satânicas, né? Não existe meio termo. Muito bem, outros dizem que durante sua vida material, sua vida física, sua vida secular, Jesus viveu com os essênios e ali aprendeu toda sorte de magia, de milagres, de vida austera, de santidade, aquela coisa toda, né? Para poder explicar os anos que a Bíblia não
relatam aonde Jesus esteve, por onde ele esteve, uma coisa que não cabe a nós, né? Não tem necessidade de saber, nem precisamos, né? Basta os 3 anos de ministério terrenos aí, que a Bíblia nos diz que tudo que ele fez, se fosse escrever em livros, não caberiam todos os livros que pudessem ser escritos aí com a paciência do homem e da pena. Então, não tem necessidade de ficar criando mistérios, essas coisas aí. Não sei, né? Deus fez justamente Jesus para ser crido. É uma obra de fé. Não implica razão, racional, nesse momento não implica materialismo, não implica dimensão física. Nós não podemos, talvez, transcender, né? Entender e queremos explicar o que nós não entendemos, praticamente aquilo que não está ao nosso alcance racional, mental, finito, né? Então não dá para explicar o infinito com o finito, né? Não dá para explicar o, né, praticamente a infinitude de Deus com a nossa finitude. Não tem como. Outros engraçadinhos aí costumam dizer que Jesus passou um tempo da sua vida na Índia. Engraçado, irmãos, não tem cabimento essas coisas. A Bíblia não relata em profecia nenhuma que Jesus ia morar com os essênios, ia viver na Índia. São especulações para destruir, deturpar a visão cristã, para destruir as almas das pessoas. E nós sabemos que no cristianismo nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E nessas religiões aí da Índia, que nós observamos geralmente que nem religiões se tornaram, são filosofias de vida, né? Que nem pregam, nem se preocupam em pregar um Deus em específico, né? Mas pregam praticamente a libertação da alma pela autojustificação, pela autossantificação, né? Pregam, por exemplo, a transcendência e imanência através de yoga, através de exercícios espirituais, né? Mas na realidade, taoísmo, budismo, hinduísmo, seja lá o que for, eles não pregam a existência de Deus, né? Confucionismo, eles pregam uma filosofia de vida, não tem nada a ver com cristianismo, com Deus, não existe, não tem praticamente equivalência, né? Eles nem estão preocupados em expor Deus para ninguém, porque eles sabiam que não tinham condições de alcançar a Deus com as suas mentes finitas, eles inventaram outras formas de, de evolução, de crescimento, tentativa de crescimento espiritual. Agora, o que Jesus ia fazer no meio dos essênios e da Índia? Né? Não tem cabimento esse assunto aí. E também se foi visitar algum tempo com seus familiares nos 30 anos de vida que ele ficou antes de iniciar o seu ministério terreno, era um direito que ele tinha, ele estava vivo. Se ele quisesse ir para o Egito, como ele foi quando era criança, depois o anjo avisou José que ele poderia voltar do Egito, ele estava livre, ele podia ir para onde ele quiser, mas não teve relação de Jesus com esses tipos de práticas. Não existe isso, né? Não tem como. Deus não precisava de subterfúgios ou praticamente atalhos. Não. Já estava profetizado lá a vinda do Messias, o plano de Messias já estava no coração de Deus, né? Então nós temos aí Cristo, o Messias, que significa ungido, né? O termo Cristo, praticamente, nós temos a forma ungida e Messias também para ungido, um se tratando de um termo latino, desculpa, de um termo grego e outro do termo hebraico, né? Significando, então, ungido, né? Muito bem. Mas não é esses ungidos que tem hoje por aí, né? Hoje em dia, no negócio assim, fulano é ungido de Deus. Isso aí é maracutaia também, hein? O cara possui impunidade, imunidade espiritual, pode roubar, matar, adulterar, prostituir, desviar dinheiro, pregar mentiras, se passar pelo dom do Espírito Santo quando não são, com adivinhação, com praticamente feitiçaria, bruxaria, espiritismo, macumba, entidades espirituais.
né? E tantas outras praticamente possessões que venham culminar no mundo espiritual, tentam se passar e imitar o Espírito Santo, mas não são, porque o próprio Jesus disse, né? Nós acautelarmos com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual, que viriam os falsos profetas e fariam sinais, prodígios e maravilhas, e toda sorte de práticas, e até fogo do céu iriam descer, justamente para querer imitar os fatos de Deus, de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, para, se possível, enganarem até os escolhidos. E Jesus também admoestou que eles fariam comércio de vós, né? Tá aí então, então tomar muito cuidado. Tivemos então uma outra situação para tentarem destruir e denegrir a imagem de Jesus. Já naquela época, o próprio João dizia, né, uma das cartas de Pedro, de João, que o anticristo, né, já existia desde aquela época, o falso profeta também. Então esse espírito já estava trabalhando na mente das pessoas, influenciando as pessoas, desde tempos antigos, de tempos remotos, dos primórdios, né, do cristianismo e talvez até antes. Porque antes do cristianismo as pessoas viviam no Velho Testamento, na aliança abraâmica, na aliança mosaica, no Pentateuco. Então, nós observamos que eles não tinham a noção de obra salvífica através de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Salvador, Salvador de nossas almas. Então, eles estavam praticamente. E nesse período, existiam países também, nações, né, impérios, que eram praticamente politeístas. No caso do Egito, né, adoravam Rã, Sol, Lua, tantos outros tipos de deuses. A Grécia, então, com a mitologia grega, você tinha todos os tipos de deuses e deusas a desejar, né? Possuíam deuses, havia deuses e deusas para todos os tipos de gostos, né? Dependendo do que você queria, né? Deusa da fertilidade, deusa das águas, deusa da guerra, deus praticamente primordiais, deuses quitônicos, deuses olímpicos. Então você tinha deuses para todos os tipos, né? Tinha o maioral de todos, que era Zeus, aquela coisa toda, né? Então nós observamos aí Deus da cura, todos esses tipos de coisas, né? Tinha os tempos de adoração a esses deuses. Então nós observamos que já naquela época alguns determinados elementos, pelos feitos que Jesus fazia, por falta de entendimento espiritual e de conhecimento das profecias bíblicas, diziam que Jesus operava todos aqueles sinais porque possuía demônios. Os fariseus, Jesus chamou-os de hipócritas. Né? Hipócrita, na realidade, para eles, naquela época, na filosofia clássica, era uma terminologia que era alguém que era um ator, ou seja, desempenhava um papel. Praticamente demonstrava ser, ou ostentar alguma atitude que não era coesa, praticamente não praticava. Não era bem aquilo que se dizia ser. Então, o hipócrita era um ator que desempenhava um papel. Só que os fariseus eram um pouco mais brandos que os saduceus. Eles ainda acreditavam no mundo espiritual, em anjos, ressurreição. E os saduceus, por outro lado, se mostravam praticamente irredutíveis. Não acreditavam praticamente em anjos, né? Não acreditavam na ressurreição, né? E praticamente eram materialistas. Eles viviam em função do que nós poderíamos chamar hoje dos existencialistas, né? Ou materialistas. Muito bem. Também algumas perseguições sofridas por Jesus por parte dos sumos sacerdotes, que possuíam toda uma envergadura religiosa da época, toda uma honra religiosa, um respeito popular muito grande, né, por serem representantes da lei, representantes da lei mosaica. Nós tínhamos aí os anciãos também que se voltaram contra Jesus,
por causa dos feitos de Jesus, dos benefícios que Jesus fizera. Nós temos também os doutores da lei e os escribas, todas pessoas que eram envolvidas aí com a religiosidade vigente. E essas pessoas influenciaram, além deles mesmos, influenciaram o Império Romano contra Jesus. E nós observamos que houve um momento até em que, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o ciúme, a inveja foi tão grande que procuraram até matar a Lázaro, porque cada vez que Lázaro aparecesse em público, obviamente as pessoas iriam lembrar dos feitos de Jesus em relação à ressurreição. Chegou o momento em que quiseram pagar pessoas, como é de praxe dos falsos religiosos, dos falsos líderes, praticar homicídio espiritual e, eventualmente, quando não tem saída, homicídio físico também. Eles pagam para matar as pessoas, para tirarem de foco, para pararem de perturbar, né? Entre aspas, perturbarem a boa ordem, né? O bom andamento da obra de Deus, entre aspas. E queriam praticamente matarem novamente Lázaro para que esse sinal desaparecesse de entre eles. E observamos que todas as curas também que Jesus fazia, eles procuravam rebater, porque fez no sábado, porque curou, porque diz que é Deus, porque diz que isso e aquilo, né? E certa vez, então, ele curou alguém de cegueira de nascença e perguntaram para ele, ó, quem que fez isso para você? Ele falou, quem fez não me interessa. Me interessa que eu era cego e hoje eu vejo. Interessante que essa gente procura destruir as coisas boas, destruir as maravilhas de Deus, destruir a misericórdia, a piedade, a justiça, a comunhão, a solidariedade, para implantar revanchismo, ira, desgraça, mágoa, perseguição, impiedade, ironias, né, materialismo, capitalismo mercantilismo com as coisas de Deus, simonia com as coisas de Deus, né? Indulgência com as coisas de Deus, inquisição protestante, inquisição católica nas coisas de Deus, né? Reforma protestante contra a reforma católica. Então, fica difícil essa gente, né? E são assassinos, como diz Deus, né? São homicidas desde o princípio e mentirosos, como o pai deles, que é o diabo, né? E o próprio Jesus um dia repreendeu os fariseus, os hipócritas, os doutores ali. Vocês não têm Deus. Se vocês tivessem Deus, vocês me obedeceriam. Mas como vocês não têm Deus, vocês são mentirosos, vocês obedecem o vosso pai, que é mentiroso desde o princípio e homicida. Não há verdade em vocês. Vocês são filhos da mentira e têm por pai o diabo. Jesus era maravilhoso, gente. Não teve para ninguém, não tem para ninguém, nunca vai ter, nunca teve o rabo preso com ninguém, demonstrou uma imparcialidade terrível, se firmou do começo, meio e fim no plano que Deus havia instituído, na sua paixão, né, na sua praticamente no cumprimento da sua paixão, né? Então nós temos aí o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro sofrido, né? O Cordeiro judiado, muito bem. Então nós temos essas pessoas aí. Esses tempos atrás aí eu li uma reportagem, se não me falha a memória, tem outros atributos modernos aí para Jesus, né? Jesus foi simplesmente um revolucionário, como vi um dia aí um determinado cidadão aí que acha que porque tem dinheiro é dono do mundo, essas coisas todas, né? Então, não vou citar nome porque não me interessa entrar em litígio com satanistas. Deixa eles por conta de Deus. Eu não tenho vida eterna, não tenho céu nem inferno para dar para ninguém. Mas Deus tem. Eu não posso julgar e não posso também não julgar ninguém. Mas o próprio Jesus disse: a minha palavra vos julgará. Então é a Bíblia que nos julga. Então, ou nós estamos enquadrados na Bíblia, porque ela não vai se enquadrar em nós. Não existe jeitinho brasileiro para Deus. Não existe balanças de duas medidas para Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, né? E Deus não aceita suborno. E Deus não aceita balanças de duas medidas. Então nós observamos todas essas situações aí, né? E hoje também existe um debate, um embate muito grande aí, que determinados idiotas ficam preocupados com
a forma ao invés de preocuparem com a essência, né? Se Jesus realmente chamava Jesus, se chamava Yeshua, Yahshua. Gente, não ficam procurando chifre na cabeça de cavalo. Por que você chama José e não chama Maria? Você chama Maria e não chama José? Isso é uma questão contingente, uma questão circunstancial, uma questão de necessidade. Você entra aqui na Terra, você nasce aqui, você é concebido, você tem que se registrar com algum nome, você tem que ter uma existência no preto e no branco. Embora você não se dê muito valor para você, você vale muito menos hoje do que o dinheiro. No capitalismo, o dinheiro vale mais do que uma vida. Você é um simples papel, um preto e branco no papel aí. Você é um simples sujeito preto e branco, né? Você só aparece em documento. Você não aparece em carne e osso. Você não aparece na realidade. Você não aparece nas suas necessidades. Você não aparece praticamente em nada, só no preto e no branco. Então você é um ser, né, que praticamente tem que manter aí as regras do jogo. Você tem que cumprir os seus deveres, tem alguns direitos e nada mais do que isso. Né? Você não passa disso para o sistema capitalista selvagem e o materialismo exacerbado e o falso sistema religioso. Te catalogam por interesses e para a manutenção do sistema capitalista, materialista e religioso. Muito bem. Então nós observamos aí que agora tem um cidadão defendendo uma tese aí, ou pretende defender, né, que Jesus Cristo foi criado pelo Império Romano. Também não vou citar nome porque não me interessa, não vou cair nessa armadilha aí. Os fins dos tempos, a Bíblia diz que apareceriam todo tipo de sinal e prodígio para, se possível, for enganar até os escolhidos. Então nós observamos que tem um indivíduo aí que diz que Jesus foi criado pelo Império Romano para manter praticamente os interesses do Império, para que as pessoas fossem súditas do Império, obedecessem aos Césares, dessem a Deus o que era de Deus e a César o que era de César. Momento de sempre foi um momento, o Império Romano sempre foi um império impiedoso, imperialista, cruento, né? Sangrento, conquistador. Então ele matava as pessoas possivelmente, preferencialmente em praças públicas, para que as outras pessoas lhe servissem isso como exemplo, para que não se voltassem de forma alguma contra o Império Romano instituído, né? E então eles crucificavam as pessoas, né, praticamente em céu aberto, para que outras pessoas tivessem isso como exemplo e não incorressem nos mesmos erros, para não terem as mesmas respostas. Então nós observamos também uma outra situação. Para os judeus, israelita, quer dizer, esse caso aí de Jesus foi criado pelo Império Romano, gente, não tem argumento que, né, essas pessoas. Nós observamos que o Império Romano, mesmo após Jesus, continuou perseguindo os cristãos, martirizando os cristãos, jogando os cristãos em arena, jogando os cristãos para leões, jogando cristãos para tigres, jogando os cristãos em fogueira, jogando os cristãos em crucificação, jogando os cristãos para serem decapitados. Praticamente alguns morreram esfolados, arrancando sua pele com a sua vida ainda em vida. Quer dizer, nós temos visto aí o Império Romano só parou de sacrificar quando esse Constantino entrou na história e praticamente começou a dar mais liberdade de religião e instituiu realmente aquilo que era o Império Romano. Praticamente acabou tendo que se dobrar, se curvar e criou então a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, então essa tese não funciona, porque mesmo após a criação, se Jesus tivesse sido criado pelo Império Romano, os cristãos continuaram sendo perseguidos mesmo após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a crucificação de Jesus. Então o Império Romano continuou as suas aberrações, as suas perseguições sanguinárias, né?
seu despotismo, seu autoritarismo, a sua arrogância, né? Sua destruição, lastro de destruição por todo o local em que passava, deixava um lastro de morte, de desgraça, de destruição, né? Praticamente um inferno em vida onde essa gente passava. E geralmente se diz que Faraó e os czares, né, os imperadores, se autoproclamavam deuses, né? Então eles eram figuras de deuses na Terra. E o interessante é que eram tão macabros, tão endemoniados, que não gostariam de perder para os seus antecessores nem para os seus sucessores. Quando alguém vinha e fazia, algum César fazia alguma obra portenhosa, o outro queria fazer ainda algo maior. Então você tinha lá os jardins suspensos da Babilônia, você tinha templos suntuosos, você tinha. Então um queria fazer e deixar na história um feito maior do que o outro. A intenção era, começou já ali a questão do poder, né? E vem até os nossos dias. Cada um quer saber mais que o outro, quer poder mais que o outro, quer deixar um feito histórico maior do que o outro, e uma verdadeira competição, uma verdadeira exclusão, né? E um mundo realmente jaz no maligno, um mundo, né, em que o príncipe desse mundo já é lançado, o próprio Satanás, o próprio diabo, o demônio, né, praticamente o dragão, a serpente, a antiga serpente, também chamado como a trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo. Hoje o que nós observamos aí, realmente nós observamos um espírito da besta que tem tomado a população, negando Deus, negando a existência de Deus, coisa que essas mentes racionais e finitas não podem explicar. Então, ao meu ponto de vista, são as bestas ambulantes que andam por aí. Elas possuem vida material, física, natural, são criaturas de Deus, mas não possuem vida espiritual, não possuem luz para enxergarem, aceitarem, acreditarem na existência de Deus. Então são verdadeiras bestas humanas, né? O falso profeta é o que tem aí dado liberdade e influenciado essas falsas religiões com o falso profetismo, né? Com os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, influenciados por esse espírito do falso profeta, que é o falso profeta maior. Espiritualmente, ele tem influenciado essas pessoas para criarem uma religião paralela ou ainda ventos de doutrinas para distanciarem as pessoas com ensinos de demônios, ensinos de doutrinas de demônios, né? Ensinos e doutrinas de erros, ventos de doutrinas, né? Todo momento você vê um vento de doutrina diferente, pessoas assoprando, as pessoas caem, jogando o paletó, as pessoas caem, rodando em forma de unção de helicóptero, unção do riso, unção do emagrecimento, unção da obturação de ouro, de dente de ouro, né? Enfim, todas essas manifestações. E as pessoas estão sob essa influência do falso profeta, e geralmente estão sob lavagem cerebral, estão sob hipnose coletiva, enfim, estão sob autoridade desses demônios espirituais, influenciando homens e mulheres ao longo da história e em todas as regiões. E já o anticristo também acaba possuindo e influenciando essas pessoas, como nós vimos aqui, tentando negar então a existência de Cristo. Que realmente Cristo não foi isso, não foi aquilo, não existiu, praticamente não ressuscitou. Então, viveu com Maria Madalena, teve filhos, né? Foi um revolucionário. Enfim, e eu gostaria, para encerrar, falar sobre dois povinhos bastante complicados, que botam o mundo numa fogueira constante. Nós temos aí, de um lado, os judeus, né, os israelitas, e os árabes, de outro. Nós sabemos que foram filhos de mesmo pai, de mães diferentes, então surgiu a civilização judaica, o israelita, e a civilização árabe. Então, praticamente, Abraão com Agar, nós tivemos aí o filho da escrava, né? Portanto, nós tivemos Ismael, que deu origem aos ismaelitas, que são os árabes, né? Os semitas, os filhos de Sem, aquela coisa toda.
E nós temos também aí Abraão coabitou com sua própria esposa, tempos depois, né, que Deus havia dito que haveria uma promessa muito grande de fazer Abraão pai de uma grande nação, que se ele pudesse contar as estrelas dos céus e os grãos de areias da praia, assim seria também a sua descendência. E eles não tiveram paciência, então Sara queria um filho, um herdeiro, e não teve paciência de se cumprir a profecia de Deus, fez com que Abraão tivesse um filho com Agar, que se chamou Ismael, que deu origem à civilização semítica, a civilização árabe. E também os judeus, né, que são semitas, mas por parte de Abraão com Sara, e veio então o filho da promessa, tempos depois do nascimento de Ismael, devido à desobediência de Sara e de Abraão, não confiarem no tempo determinado de Deus. E nós observamos que então surgiram aí os judeus, os israelitas, através de Isaac. Então os árabes são descendentes de Ismael e os israelitas são descendentes de Isaac. Então nós observamos que essas duas raças colocam a segurança e a paz do mundo praticamente todo dia em crise. E nós observamos que tanto um quanto o outro não aceitam a vinda de Jesus, não aceitam que Jesus tenha sido o Messias. Os judeus, por um lado, estavam esperando um libertador, e realmente não uma pessoa que viesse falando de paz, de levar um tapa na face direita, virar à sua esquerda, pregando o amor, pregando a conciliação, a não guerra, né? A não violência. Então os judeus se rebelaram. Não era esse o Messias que haveria de vir. Não tem uma solução imediatista, praticamente uma solução imediata para a nossa situação. Então acabaram, portanto, negando a Jesus também. E o próprio Senhor Jesus disse: Eis que eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Mas se outro vier em meu nome, eles aceitarão. A luz veio ao mundo e preferiram mais as trevas do que ao mundo. E ele também disse, né, sobre Jerusalém: quantas vezes quis eu ajuntar vocês assim como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quereis, e vós não quisestes. Eu, portanto, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Então nós observamos que se você for na Terra Santa hoje, eu já falei isso em alguns vídeos aí, você vai observar que lá você não vê nada a não ser destruição. Tanques de guerra, bomba, energia elétrica correndo os fios pela calçada, esteiras de tanques de guerra demarcando o asfalto, postes derribados, casas praticamente metralhadas, cidades inteiras carbonizadas, bombas e aviões bombardeando para todo lado, metralhadora, bazuca, o que você quiser ver, né? Projetos de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes, né? Mísseis. Então é um inferno até hoje devido a uma profecia que Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, que não fosse destruída. Então tem pessoas que querem discordar até dessa situação, quer dizer, tem vistas, mas não querem enxergar. O verdadeiro cego não é aquele que não tem vista e não enxerga, porque eu creio que ele gostaria de enxergar. Mas o verdadeiro cego é aquele que tem vista e não quer enxergar, se faz de cego, é um pilantra, né? Um bandido, um safado, um sem vergonha na cara, praticamente um embusteiro, humilhante. Eu não tenho nem adjetivos para essas pessoas, sabe? Então nós observamos que os judeus não aceitam Jesus de forma alguma e diz que o Messias ainda não veio, que Jesus que veio foi um falsário. Quanto peso em cima de Jesus, né, meus irmãos? Só porque veio pregando o amor, a paz, a justiça, a misericórdia, a piedade, o perdão, a ressurreição, a salvação da alma. O povo acho que queria um tipo assim, Barrabás, né? Vamos aí meter espada em todo mundo, botar fogo no mundo, acabar o mundo em trincheira, né? Vamos fazer piquete para todo lado aí e arrebentar com tudo na bomba atômica, na bomba atômica, na bomba de hidrogênio, nas armas químicas, é isso aí. E o engraçado é que os árabes também, por outro lado, não aceitam Jesus como filho de Deus, como Salvador, mas tem Jesus
devido às suas menções aí no Alcorão e no Velho Testamento, como um profeta. E não aceitam também, os árabes muçulmanos não aceitam o Espírito Santo, e dizem que Jesus jamais poderia ter sido concebido pelo Espírito Santo sem atuação de sexo. Então eles não aceitam isso daí. E diz que Deus não tem filhos, e uma outra coisa também diz que Deus não gerou e não foi gerado. Deus é único. Então os árabes não acreditam em Jesus como Salvador, nem como Filho de Deus, e muito menos no Espírito Santo. Então nós estamos diante de dois anticristianismo. Os judeus negando o Messias que veio, dizendo que virá o outro, e esse outro eles o aclamarão. E por coincidência, os árabes também negam então o Messias que veio, por causa de todas essas características, e dizem, segundo o Alcorão, que virá um outro. Olha como o diabo é esperto. E esse outro que virá, irmãos, que eles aceitarão e eles honrarão, será o anticristo. Tanto os judeus como os árabes estão esperando a vinda do verdadeiro Messias, que o verdadeiro já veio. Os árabes e os judeus não o aceitaram. Então, o que eles estão esperando e dizendo afirmativamente e asseveradamente que virá, será então não o Messias esperado, porque o Messias já veio, mas eles não aceitam. Será o anticristo. E eles dizem que aceitarão o anticristo, glorificarão esse anticristo, honrarão esse anticristo, e ele sentará no local que é um local de Deus. Então, quando virdes o abominável da desolação sentado, né, no lugar santíssimo, então nós vamos ver que realmente o pau vai comer. E 3 anos e meio ele vai ser bastante promissor, bastante amistoso, e depois, né, no término dos 7 anos da profecia, da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio ele vai botar as suas garras para fora, e praticamente vai perseguir os judeus, vai perseguir a religião, vai perseguir todos os povos, e ainda reunirá os príncipes e reis da terra, que praticamente também estão distantes de Deus, praticamente estarão sob a influência do anticristo, e tentará fazer guerra contra Deus. Então, até isso nós vamos ver aí, nós vamos ver situações, se nós estivermos por aqui ainda. Um ser aí possuído, que faz parte da trindade satânica, né, o anticristo, além da besta e o falso profeta que nós já mencionamos, chegará a ousadia de querer fazer guerra contra Deus. Então vai ser o caos do absurdo, vai ser, né, gente do céu, coisa terrível, coisa tremenda, e tentarão fazer guerra contra Deus, contra os céus. Talvez aí, e a Bíblia diz que Jesus virá nos céus, né, com os seus escolhidos, e praticamente, então, vencerá a batalha e destruirá os seus inimigos com a espada de fogo da sua boca, e não vai ter para ninguém. Né? Não vai ter para ninguém, e nós vamos ver aí novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, mais pranto, mais morte, mais guerra, mais crime, crime organizado, falsas religiões, falsos pastores, meliantes, né? Mercadejadores de almas. Então isso tudo vai acabar. Nós vamos então chegar a conviver na perfeição, na completude de Deus, aquilo que Deus tem almejado para o ser humano que realmente tem compromisso com Ele. Perfeitos ninguém é, nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas a Bíblia nos diz que nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, brilhando até tornarmos dia. Então nós temos que olhar para a estatura de varão perfeito, que está em Cristo Jesus, e é desta forma que nós caminhamos para a nova Jerusalém, né? Para a promessa de Deus. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, né? Que vem vindo aí então o esperado dos judeus e dos árabes, porque o que veio para os judeus e os árabes, o nosso Senhor Jesus Cristo realmente não foi o Messias enviado. Então eles estão esperando o outro, segundo a Torá e segundo o Alcorão. E coincidentemente vai então culminar na vinda do anticristo, o qual eles irão abraçar,
o qual eles irão glorificar como sendo o Messias, e o pau vai torar, o pau vai comer. Então eu agradeço a oportunidade aí, muitas aberrações, muitas afirmações, muitas asseverações, e etc, etc, sem fundamento, né, espiritual. Pessoas materializadas, materialistas, capitalizadas, querendo falar das coisas espirituais, que não entendem e não possuem visão. Existe também uma passagem na Bíblia, né, se não me falha a memória, no Velho Testamento, que diz que eis que essas pessoas têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque eu, o Senhor, ceguei os vossos olhos para que vendo não vejam, e tapei os vossos ouvidos para que ouvindo não ouçam, e não sejam por mim sarados e curados. Então Deus é o Deus que age, irmão. Ele exalta, ele humilha, ele dá vida, ele dá morte, ele enriquece, ele empobrece, ele prova, ele desprova, ele vira do avesso, porque ele é Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus, então vamos ficar no nosso cantinho, no nosso lugar. Eu não tenho condição de tornar o meu cabelo preto em cabelo branco. Eu não posso contar quantos fios de cabelos eu tenho na minha cabeça, e a Bíblia diz que Deus sabe de todos os fios da cabeça de todos os seres humanos da terra, contados exatamente um por um. Então vamos aí nos contentarmos com nossa ínfima humanidade, enquanto neste tabernáculo de carne, nesse plano praticamente material que Deus nos colocou, e vamos seguir e aceitar as regras. Porque se você não seguir e aceitar as leis humanas, as regras humanas, você acaba num chilindró. Quanto mais as leis de Deus que regem o mundo espiritual. Você vai acabar no inferno. Jesus disse que ali é um local em que haverá pranto, choro e ranger de dente. Jesus disse que é um local em que o verme e a carne e o germe não morrem e o fogo não apaga, é um fogo inextinguível. E nós observamos também lá a parábola do rico e Lázaro, né? Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para um inferno de tormento, que pedia até para que se molhassem a água com o dedo e passassem na sua boca e nas suas chagas, para aliviar um pouco de tanto sofrimento que tinha ali. E ele quis até voltar para avisar os seus irmãos, que também eram ricos, diferentemente do pobre que vivia mendicando e pedindo dinheiro. Não necessariamente que todo salvo seja pobre, mas é um exemplo. E ali a Bíblia diz que o pobre teve os seus sofrimentos aqui na terra, foi para o seio de Abraão. E esse homem rico foi para o inferno. E lá ele começou a ver as agruras e os sentimentos que ele estava atravessando. E ele quis voltar para avisar os seus irmãos que possuíam bens, que possuíam dinheiro e estavam indo para o mesmo caminho. Metaforicamente, né? Abraão disse: não, quem está aqui, há um abismo posto entre eles. Vocês não podem ir para lá e eles não podem vir para cá. Então vocês já tiveram o tempo de vocês. Ah, mas se eu voltar, eu vou avisar. Não, não, eles têm os profetas, têm a palavra de Deus. Se eles quiserem crer, eles têm motivo suficiente para crer. Se eles não creram também nos profetas, não creram na Bíblia, muito menos em você se voltar dos mortos. Então não tem como, meu irmão. Vai ter um momento limítrofe, um momento determinado em que Deus colocará em prática todas as suas leis, tudo se tornará perfeito. Então a Bíblia diz que agora nós observamos com imperfeição, mas quando vier aquele que é perfeito, nós veremos tudo como as coisas realmente serão. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tirem das suas cabeças, das suas mentes, das vossas almas, essa influência da trindade satânica que quer praticamente destruir e destituir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo das nossas mentes, das nossas almas e dos nossos corações. Mas aqueles que verdadeiramente foram comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós sabemos que manterão fiel. E a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, né? E muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, com Deus não tem quantidade, mas vai ter qualidade. Ok? Obrigado pela oportunidade. Até um próximo Hangout. Deus os abençoe ricamente. Alô. Muito bem. Vamos hoje
postar este vídeo e falar sobre um assunto bastante polêmico, carregado, também pesado, né? A respeito, então, a trindade satânica, ou seja, a besta, o falso profeta e o anticristo, a nível espiritual, né? Praticamente influenciam as pessoas a negarem a Jesus, né? Sua divindade, sua existência, seu ser humano e seu explicar um Deus que criou os céus e a terra e o universo, né? Essa sabedoria, praticamente essa inteligência superior que nós vemos aí na ordem, na organização, na perfeição das coisas criadas. Então tem gente que acha que não tem o que inventar, quer ficar na história, quer colocar seu nome em evidência, ficam criando chifres na cabeça de cavalo. Quando acham, então de repente se assustam, né? E eu gostaria que o homem parasse com essas besteiras, porque negar a Deus é negar a própria existência do ser humano, é não ter origem e não ter futuro, não saber de onde veio e nem saber para onde vai. Então eu acho que é uma irracionalidade, uma loucura muito grande eu negar a minha própria existência, dizendo que eu vim do nada e para o nada eu vou, ou termina tudo na sepultura, sendo que por mais que tentem colocar em discussão essas pautas, nós sabemos que existem pensadores que já cogitam a respeito da alma, desde a filosofia divino. Então vamos discorrer aí sobre esse assunto. Muito bem, ao longo dos anos nós temos ouvido e visto falar, né, que Jesus não era Deus. Muito bem, nós temos observado que os três evangelhos sinópticos, né, de Marcos, Lucas e Mateus, falam sobre os feitos e muitas vezes as ocorrências de milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E João, especificamente, procura falar mais sobre a divindade e a deidade de Jesus. E ele começa então dizendo já que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Sem ele, nada do que fora feito se fez. Então aí nós temos observado que realmente uma atestação bastante profunda, né, em dizendo que ele já existia antes da sua materialização. Observamos também que Isaías, chamado profeta messiânico, cansou de profetizar a vinda do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós observamos que em Isaías 700 anos aproximado antes de Cristo, interessante esses homens quererem brincar com as coisas de Deus a nível mental, com uma mente ínfima, uma mente suja, uma mente corrompida, podre, finita, querer discutirem as coisas de Deus. Ao meu ponto de vista, essas pessoas precisavam trocarem as suas fraldas aí, trabalharem as coisas de nível de mulher, de meninice, de infantilidade, porque não podemos explicitar ou filosofia clássica, a imortalidade da alma, né? Nós temos os dicotômicos que dizem que o ser humano é corpo e alma, os tricotômicos que já diziam que o homem é corpo, alma e espírito. Então não tem como negar o nível espiritual. Nós somos seres racionais, diferentes dos animais por causa realmente disso. Talvez nisso nós somos seres pensantes por sermos uma centelha da imagem e semelhança de Deus.
Então, Isaías foi um profeta messiânico, pregou incessantemente a vinda de Jesus, profeticamente, inspirado por Deus. Agora, tem uns engraçadinhos aí que não formaram a água, não formaram a terra para cultivo, não formaram o oxigênio, não formaram a perfeição do cosmos, não formaram o universo, não criaram a alma, não criaram o ser humano, não criaram o espírito de vida e ficam com gracinhas aí, acho que sem